Bom dia, irmãos. Hoje nós, em nossa escola dominical, vamos estudar a lição de número 7. O tema da nossa lição é chamados para a unidade e o crescimento. Vamos, nesta lição, abordar o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 a 7. Compartilharei a tela nesse momento, que nós possamos acompanhar o conteúdo desta lição e estudar juntos mais este texto e mais esta lição da nossa escola dominical. A lição número 7 tem como tema chamados para a unidade, para o crescimento. Convido os irmãos para a leitura do texto bíblico. Encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 7. O texto está projetado nesse slide, mas os irmãos podem e devem tomar em mãos a Bíblia para que acompanhem, deixem aberto nesse texto. Diz assim o texto: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Meus irmãos, é importante entendermos que sempre há um contexto por trás de cada texto da palavra de Deus. Paulo, quando escreveu estas palavras, ele estava combatendo algumas coisas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que valorizava os carismas, valorizava os dons do Espírito Santo. Mas Paulo, através desta carta, ele faz um profundo questionamento do conhecimento que a igreja tinha acerca dos dons espirituais. Ele, através de suas exortações, busca levar a igreja a compreender qual é a verdadeira natureza dos dons. E nesse texto que nós lemos, há algumas observações muito importantes e alguns direcionamentos muito importantes. O primeiro deles é que os dons são concedidos para que sejam exercitados de uma forma racional, consciente e sábia. Onde encontramos esta afirmação no texto? Observem que o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corinto a não ser ignorante em relação aos dons espirituais. E como essa igreja poderia ser ignorante? Primeiro, achando que os dons espirituais, que os carismas dados por Deus, eles induzem a pessoa, induzem o crente ao seu exercício emocional, em vez de um exercício racional. O que provavelmente estava acontecendo na igreja de Corinto é que muitas pessoas, achando-se dotadas do Espírito Santo e de dons do Espírito Santo, estavam agindo emocionalmente, sem que houvesse qualquer conexão com a realidade, sem que houvesse qualquer conexão com a razão. Certamente esse contexto não é diferente do contexto de muitas igrejas, de muitas manifestações
religiosas dos nossos dias. Pessoas que, dizendo-se cheias do Espírito Santo, cometem atos que em nada podem ser identificados com a ação do Espírito Santo. Há pessoas que, tomadas pela emoção, têm atitudes que são incompatíveis com a ação do Espírito Santo. Mas, pastor, você está julgando essas pessoas? Nós estamos considerando os critérios bíblicos para, sim, avaliar a ação dessas pessoas. Nós não julgamos a sua conversão, não julgamos a sua intenção, mas a manifestação, muitas vezes, de determinadas dons, através de atitudes que são estranhas à palavra de Deus, devem ser, sim, questionadas. Paulo estava questionando a igreja de Corinto, dizendo que eles não estavam mais sendo guiados por ídolos mudos, e que eles não estavam mais sob o domínio emocional destas pseudo-divindades, e de que o exercício dos dons não podia levá-los de forma alguma a uma supra-racionalidade, não poderia levá-los de forma alguma a atitudes incompatíveis com o Espírito que dá o dom e com a finalidade desse dom dado pelo Espírito Santo. É questionável, por exemplo, alguém dizer-se cheio do Espírito Santo e sair, como podemos ver em alguns vídeos pela internet, rodopiando o templo até cair no chão. Ou rodopiando ao redor de si mesmo, como tendo recebido uma revelação extraordinária de Deus. Tais coisas, queridos, muitas vezes depõem contra o Evangelho. Porque Paulo diz aqui que o exercício do dom é algo racional, ou seja, é algo que não nos tira fora da razão. Por outro lado, é algo consciente. Nós não somos guiados emocionalmente, nós não somos guiados suprarracionalmente pelo Espírito Santo de Deus. Aos crentes da igreja de Corinto, Paulo diz: quando vocês serviam aos deuses mudos, quando vocês serviam às pseudo-divindades, talvez vocês se comportassem assim, com êxtases emocionais, com atitudes irracionais. Mas o Espírito Santo não age de forma irracional. Ele age levando-nos a racionalmente, conscientemente e sabiamente exercermos os dons espirituais. Mesmo porque os dons são dados para um fim proveitoso. Que proveito há no exercício dos dons quando muitas vezes as pessoas dão atitudes que demonstram que elas não estão no domínio de si mesmas e no domínio da sua razão. Uma segunda colocação do apóstolo Paulo no início desse texto é que no exercício dos dons não pode haver contradição entre a sua natureza e a natureza daquele que é o seu doador. Por que estamos afirmando isto? Porque lá na igreja de Corinto, muitas pessoas, valendo-se de pseudos dons espirituais, estavam inclusive amaldiçoando a Jesus. Paulo diz que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus afirma maldito seja Jesus, ou seja, anátema Jesus. Então, a função do dom espiritual é glorificar a Cristo, é fazer Cristo conhecido. E não pode haver contradição entre o dom que recebemos de Deus através do Espírito Santo e o exercício desse dom. E embora essa exortação tivesse um contexto específico na igreja de Corinto, ela serve também para todas as épocas, todos os tempos. Mesmo porque podemos exercer um dom em contradição com aquele que o dom. Como assim? Podemos exercer um dom para a nossa própria glória. Podemos exercer um dom para o nosso próprio engrandecimento. Podemos exercer um dom achando que ele nos colocará acima das demais pessoas. E se assim estivermos agindo, nós estaremos indo de encontro com aquele que é doador do dom. Deus, através do Espírito Santo, não dá um dom para a nossa própria glória. Ele não dá um dom para a nossa própria evidência.
Ele não nos dá um dom para colocarmos acima dos demais, mas ele dá um dom, primeiramente, para que o seu nome seja glorificado. E, em segundo lugar, para que a sua igreja seja edificada. Ele dá um dom, e é interessante perceber isso, sempre com uma finalidade proveitosa. A terceira afirmação do apóstolo Paulo nesse texto é que os dons se relacionam intimamente com a ação do Espírito Santo. O texto nos diz: ninguém diz Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, se eu e vocês somos convertidos, se eu e vocês dissermos com toda a convicção Senhor Jesus, nós só pudemos dizer isso pela ação do Espírito Santo que nos levou à conversão. Ninguém consegue se converter sozinho, efetivamente, a não ser pela ação do Espírito Santo, pelo agir transformador do Espírito Santo que nos faz nascer de novo e que nos faz convertidos. E o Espírito Santo age quando da nossa conversão, porque recebemos o dom do Espírito Santo quando nós nos convertemos. E age também dando-nos os seus carismas, dando-nos os dons para que sejamos equiparados para o serviço cristão. O segundo ponto da nossa lição é a importância do conceito do corpo de Cristo. E aí Paulo continua combatendo a ideia de que os dons ou carismas, eles são para autoglorificação, para autoexaltação, para alguém dizer ou se sentir mais importante do que o outro. Não. E ele vai ensinando a Igreja de Cristo e nos ensinando que há diversidades de dons. Nem todos têm o mesmo dom. Deus distribuiu a sua multiforme graça. E a mim e a você cabe simplesmente ser bons dispenseiros desta multiforme. Eu destaco a palavra multiforme graça. Deus concedeu a sua multiforme graça através de diversos dons. Um outro ponto importante é que há diversidade nos serviços. Se os dons são diversos, é evidente que os serviços são também diversos. Nem todos têm um serviço com a mesma natureza. Alguns, através do seu dom, pregarão a palavra, outros, através do seu dom, ensinarão a palavra, outros, através do seu dom, exercerão a presidência, outros, através do seu dom, exercerão misericórdia. Enfim, há uma diversidade de dons estabelecidas por Deus para suprir as necessidades da igreja. E nós não podemos nos sentir maiores ou menores por termos este ou aquele dom. Deus concedeu de forma diversa e distribuiu a sua graça de forma diversa. E há também diversidade nas realizações. Ou seja, alguns dons colocarão o cristão em evidência, outros dons serão exercidos de uma forma silenciosa. Nem sempre as realizações promoverão a projeção ou gerarão evidência. Mas nem por isso os dons são mais ou menos importantes, mais ou menos necessários. Embora sejam diversos, embora gerem diversos serviços, embora promovam diversas realizações, todos eles são necessários e imprescindíveis e foram dados pelo Espírito Santo de Deus. E o complemento dessas afirmações é muito interessante. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Ou seja, a igreja, como corpo de Cristo, ela foi dotada de dons e dons diversos. Ela foi dotada de serviços e serviços diversos. Ela foi dotada de realizações e realizações diversas. Mas tudo nos foi dado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, por Deus que está operando em nós. É importante entendermos que Deus faz as coisas de forma objetiva. Deus faz as coisas com propósito.
Deus faz as coisas com uma finalidade. Basta nós analisarmos todas as manifestações sobrenaturais divinas registradas na Bíblia. Nenhuma delas foi usada para a glorificação do homem. Nenhuma delas foi usada para satisfazer a curiosidade do homem. Nenhuma delas foi usada sem um propósito. Desde os grandes milagres do Antigo Testamento até os grandes milagres do Novo Testamento, todos eles têm uma finalidade, têm um propósito. Todos eles são usados para glorificar o nome de Deus, também são usados para edificar aquele que foi alcançado pelo milagre e outras pessoas que estavam ao seu redor. Diante desses três primeiros princípios, há também três afirmações que estão neste texto. A primeira afirmação: não pode haver no corpo de Cristo a ideia de ser superioridade. Porque eu sou pastor, eu sou superior a quem exerce misericórdia. Não. Há uma mesma importância entre o exercício do pastorado e o exercício da misericórdia. Por que eu estou contrapondo esses dons, dois dons? Porque o primeiro coloca alguém em evidência e o segundo é feito em silêncio. E não há contradição entre o primeiro e o segundo, e nem grau de superioridade entre o primeiro e o segundo. Os dois são exercidos mediante dons que foram recebidos de Deus. Os dois geram serviços mediante dons que foram recebidos de Deus. E os dois geram realizações mediante dons que foram recebidos por Deus. Então, se são dons que não procedem de nós mesmos, não procedem mas procedem de Deus, não pode haver ideia de superioridade. Muito menos não existe gradação de importância. Isso acontecia muito na igreja de Corinto. As pessoas estavam dando importância destacada a líderes. Tanto é que alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E estavam dando gradações de importância também aos dons. Alguns se achavam mais espirituais que outros, porque tinham determinados dons, ao passo que outros não tinham. E Paulo escreve esse texto para demonstrar que não existe gradação de importância nos dons. E que os dons todos contribuem e devem contribuir para a saúde do corpo, ou para a edificação do corpo. E devem contribuir para a glória de Deus. Por isso o texto afirma que os dons são dados com uma finalidade proveitosa. E isso se relaciona com o que dissemos na primeira parte. Se são dons dados com uma finalidade proveitosa, eles são dons para serem exercidos de uma forma racional, de uma forma sábia e com um propósito. O terceiro ponto na nossa lição diz respeito à pregação do Evangelho e ao fazer discípulos. Lá em Mateus capítulo 27, o Senhor diz: nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as palavras ordenadas por Ele. Vamos situar esse texto. Mateus, capítulo 28, em vez de 27, 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Às vezes nós pensamos que essa ordem de fazer discípulos foi dada apenas aos apóstolos. Sim, foi dada aos apóstolos, mas não apenas a eles. Ela é uma ordem para toda a igreja. E como eu e vocês, nascidos de novo e dotados de dons espirituais, podemos fazer discípulos? Primeiramente, quando nós vivemos a palavra. Um exemplo fala muito mais do que 1000 palavras, é um provérbio conhecido. Quando nós vivemos a palavra, nós, sem dúvida alguma, fazemos discípulos. Porque as pessoas olharão para as evidências do nosso testemunho.
as pessoas observarão a diferença que existe em nossa vida. As pessoas perceberão que as nossas palavras são diferentes, que as nossas atitudes são diferentes, que as nossas escolhas são diferentes, que o nosso comportamento diante de certas crises é diferente. E quando olharem para nós, glorificarão ao nosso Deus que está nos céus, serão também tocadas pelo Espírito Santo. Muitos teólogos afirmam que o começo do discipulado de Paulo aconteceu quando as vestes de Estevão, que estava sendo martirizado, foram jogadas aos seus pés. O relato de Lucas, em Atos, afirma que Paulo esteve presente. E que, estando presente, ele observou a atitude de Estevão no final da sua vida. Ele observou o comportamento de Estevão no final da sua vida. E ele observou como Estevão não negou a sua fé em Jesus Cristo. Pelo contrário, deu um testemunho eficaz da verdade a qual ele acreditava. E que isso foi usado pelo Espírito Santo para o início do discipulado do apóstolo Paulo. É bem plausível esta observação, né? Porque o capítulo 8 de Atos, ele se inicia assim: Paulo consentia com a sua morte. Após essa declaração, o assunto muda naquele capítulo. O consentimento de Paulo à morte de Estevão, né? E a forma como ele observou Estevão sendo levado à morte, entregando o seu espírito a Deus, provavelmente impactaram de uma forma muito profunda o apóstolo Paulo. Era o Espírito Santo usando as circunstâncias para que Paulo revisse os seus conceitos, para que Paulo pudesse observar os cristãos de uma outra forma, antes mesmo que Cristo aparecesse no caminho de Damasco. O discipulado, além do nosso testemunho, ele inclui também o compartilhamento da nossa fé. Ou seja, nós falarmos de Cristo, falarmos do Evangelho, nós pregarmos a palavra às pessoas que não conhecem. E não precisamos ter aquela qualificação acadêmica para isso. Basta que nós digamos às outras pessoas: olha, antes de Cristo eu era cego, depois de Cristo eu vejo. Isso foi o testemunho do cego de nascença, um testemunho simples, mas eloquente, mais poderoso do agir de Cristo na sua vida. E somos convidados também a compartilhar da nossa fé, dizendo simplesmente para as pessoas: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. E o discipulado se dá também quando nós ensinamos outras pessoas o conhecimento da palavra de Cristo. Talvez seja esse um dos aspectos que vem sendo desprezado no nosso discipulado. Muitas vezes nós damos bom testemunho, muitas vezes nós compartilhamos a palavra, mas não continuamos ensinando estas pessoas a observar as coisas que Jesus Cristo tem ordenado. E essa é uma tarefa que pode e deve ser exercida individualmente antes que seja exercida na igreja. Quando nós temos o privilégio, nós temos a alegria de levar alguém aos pés de Cristo, podemos também ministrar a eles o genuíno leite espiritual através do discipulado. O primeiro alimento nós podemos dar e devemos dar a essas pessoas através do discipulado. E o discípulo sempre será alguém que será discipulado. E aí entra a importância do acompanhamento, entra a importância da mentoria, de estarmos juntos daqueles a quem tivemos o privilégio de levar aos pés de Cristo. De sermos amigos destas pessoas, de os acompanharmos em toda a sua jornada de fé. Alguém já disse que nós nos tornamos eternamente responsáveis por quem cativamos, né? Evidentemente, o cativar de alguém para ser discípulo é uma obra do Espírito Santo, uma obra divina. Mas é certo que quando nós levamos alguém aos pés de Cristo, você estabelece uma relação de proximidade, de amizade, de intimidade. E é essa relação que deve ser usada para que nós possamos, com o tempo, levar, através do nosso acompanhamento, através da nossa mentoria, esta pessoa à maturidade cristã. Não podemos, após uma criança ter nascido, jogá-la fora com a primeira água do banho. Nós cuidamos
uma criança a tal ponto que ela cresça e se desenvolva. Assim como nós devemos cuidar de um discípulo de Cristo, de um neófito, de um novo convertido, até que ele cresça e se desenvolva. Embora essa também seja uma tarefa da igreja, essa também é uma tarefa de cada pessoa, de cada cristão, de todos nós que, enquanto discípulos, fazemos discípulos também à medida que vamos caminhando. Concluindo, meus queridos, eu gostaria de trazer algumas perguntas baseadas no conteúdo da nossa lição. A primeira delas, quais os dons que Deus, através do Espírito Santo, te concedeu? Você já descobriu? Já tem exercitado esse dom? Tem feito de forma racional? Tem feito com um propósito? Segundo, como você tem exercido os dons recebidos por Deus? Tem feito com sabedoria? Tem feito com humildade? Tem feito para a glória de Deus? Tem feito para a edificação do corpo de Cristo? Você tem lutado para preservar a unidade da igreja no exercício dos dons? Quando nós exercemos os dons, com isso ferimos a unidade da igreja, nós não estamos exercendo os dons para a glória de Deus, nem para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós exercemos os dons, a principal finalidade é preservar a unidade da igreja. Os dons têm sido utilizados com uma finalidade proveitosa? Qual é a finalidade, qual é o propósito do exercício dos meus dons? Em que eles têm abençoado a vida de outras pessoas, em que eles têm edificado a igreja? Você foi discipulado por alguém? Alguém acompanhou você nos seus primeiros passos em sua jornada cristã? E veja que aqui não é uma tarefa exclusiva da liderança da igreja, dos pastores, presbíteros, diáconos. É uma tarefa que todos nós, individualmente, como cristãos que somos convidados a fazer, discipular alguém. Você foi discipulado por alguém? Ou, por outro lado, você tem discipulado alguém? Você tem acompanhado e mentoreado alguém? Meus queridos, que essas perguntas nos levem à reflexão sobre o tema que foi estudado e que esse tema continue reverberando na nossa vida para que nós possamos, como corpo de Cristo, ser abençoados e abençoadores. Um bom domingo para todos vocês, que Deus abençoe a vocês e suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a todos para que às 20 horas estejamos juntos em mais um culto, através da nossa live pela página da igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe este domingo. Amém.